Está no 1820, comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde. Olhamos para esta segunda votação, percebe-se que já houve aqui alguma mexida naquelas Sim. que podem ser as intenções ou volatilidades dos países que fazem parte desta votação secreta. O que é que isto pode querer dizer? Pois, há aqui sinais contraditórios, quer relativamente ao nome de António Guterres, quer relativamente a alguns dos seus principais concorrentes. Há desde logo dois aspectos que eu aqui assinalava. Em primeiro lugar, o facto de as mulheres, que eram consideradas aqui favoritas, tendo em conta o facto de na Organização das Nações Unidas, ou alguém na Organização das Nações Unidas ter colocado a questão da igualdade de géneros como uma questão fundamental, ou pelo menos prioritária. Muitos dos nomes considerados favoritos de mulheres, e sobretudo mulheres dos países de leste, geograficamente também considerada uma região que poderia ser preponderante, estarem agora com resultados muito insatisfatórios. Segundo lugar, o facto de, na verdade, ainda haver aqui muita volatilidade relativamente àquilo que é a posição de alguns dos delegados que votam. E, desde logo, António Guterres aqui sentiu essa volatilidade. Ele, na primeira votação, não tinha tido nenhum voto de desencorajamento, desta vez teve 2, o que significa que, mesmo relativamente àquela que é a figura, neste momento, mais acarinhada, há ainda alguma desconfiança que reflete aquilo que é a falta de consenso, que é essencial para que haja uma decisão final. Ricardo, nós na primeira votação também estivemos aqui neste espaço a comentar precisamente esses resultados e na altura era uma votação quase imaculada, ou pelo menos com nenhum voto contra, vamos chamar-lhe assim, assim se chama o desencorajamento. O que é que terá acontecido no espaço de menos de um mês, nos bastidores, para que agora isto tenha mudado? O terreno diplomático é um terreno cheio de alçapões e é um terreno onde as negociações vão acontecendo permanentemente. Isto não quer dizer necessariamente que António Guterres esteja a cair em descrédito ou que possa agora estar a ser menos aceite do que era há um mês. Pode tão simplesmente significar que com as novas configurações, isto é, com aquilo que é, por exemplo, neste caso, uma posição preponderante de António Guterres relativamente a outros adversários, uma alteração de posição de alguns daqueles países que têm direito a voto. Eu diria que o mais importante que terá acontecido nestes últimos dias, em particular na última semana, foi a declaração do embaixador russo na Organização das Nações Unidas. Aqui, para pôr em contexto, uma das dúvidas que havia relativamente à eleição de António Guterres era saber se a Rússia, que está neste momento numa espécie de braço de ferro com a Europa, não poderia vetar o nome de António Guterres, sabendo que é um dos 5 países que pode ter esse direito de veto. Ora, em declarações à Reuters, o embaixador russo disse de forma muito clara porque é que eu teria alguma coisa contra ele. Nós achamos que ele é um excelente candidato. E esta declaração pode ser muito importante para aquilo que é o desfecho final, não sabendo nós se esta declaração não trará também alguma, não diria hipocrisia, mas alguma ironia relativamente àquela que será a posição final do delegado russo. Ricardo, e depois também seria importante conhecermos quem votou e o quê, para percebermos que movimentações e que influências poderão ter uns países sobre os outros neste percurso até a oficialização do candidato. Sim, aí eu diria que há 2 fatores que também importa ter em conta. O primeiro é o das desistências. Já houve uma, dos 12 candidatos já há apenas 11. Certamente que haverá, depois desta segunda tentativa de chegar a um consenso, outras desistências. Helen Clark, por exemplo, da Nova Zelândia, teve um resultado muito desencorajador. Há quem diga já que ela provavelmente será a próxima a abandonar, ela que era uma das consideradas favoritas, e cada vez que alguém sai, há uma transposição de votos, dos apoios que eram feitos a essa pessoa, para outros, e esse é um fator em ter em conta. O segundo é o dos equilíbrios geográficos, que aqui é muito importante, isto é, a partir do momento em que se percebe que algumas zonas estão mais desfavorecidas relativamente a outras, poderá haver aí também uma alteração de posição. Aquilo que se está a reparar agora é que os chamados países de leste estão a ter bons resultados. Os candidatos que vêm da Eslovénia, da Sérvia, são candidatos que, pelo menos para já, estão a ser bastante acarinhados, e isso pode significar exatamente essa preocupação em ter alguém de uma região que até agora não tinha a tradição de ter um secretário-geral e onde se considera que para a Organização das Nações Unidas pode ser importante. A candidata que desistiu dizia que uma das justificações para o fazer nesta altura é porque percebeu que
nas Nações Unidas haveria uma tendência para que o sucessor de Ban Ki-moon fosse exatamente alguém que já conhece os cantos à casa na Sim. ONU. Esta é também uma dimensão importante quando lemos aquilo que está a acontecer e que está a sair destes votos secretos. Sim, embora isto não tenha que ver necessariamente com uma espécie de alguém da casa. Pode ser alguém que agora seja considerado como muito compatível com aquilo que é a linha orientadora da Organização das Nações Unidas. E eu penso que esse é o fator que está neste momento a dar vantagem a António Guterres. Nos debates onde ele esteve presente e onde a sua prestação foi claramente superior a todos os adversários, isso é reconhecido até pelos adversários mais diretos, essa foi uma das vantagens que António Guterres demonstrou. Para além de uma enorme capacidade retórica, mas isso todos nós portugueses já o conhecíamos, ele era conhecido como o picareta falante quando era primeiro-ministro em Portugal. Para além dessa vantagem retórica, ele tem também um enorme conhecimento de muitos dos dossiês da Organização das Nações Unidas. O facto de ele ser o comissário para os refugiados, e sabemos que a questão dos refugiados é uma questão central nesta diplomacia internacional. Que ganhou ainda mais importância também. E está a ganhar cada vez mais importância. Isso dá-lhe uma vantagem tremenda em termos daquilo que é o conhecimento, não apenas prático desta matéria, mas também em termos organizacional, em termos funcionais sobre como é que funciona ou deve funcionar uma estrutura tão pesada e tão labiríntica como é a Organização das Nações Unidas. Ricardo Jorge Pinto, muito obrigada por ter estado connosco.